Então isso aqui que a gente vai ver agora nesse próximo slide é uma consequência justamente de todo esse processo, de toda essa relação entre pressão e volume que eu expliquei para vocês aqui nesse papelzinho, tá? Então olha só, em repouso, ali, depois que a gente termina uma expiração, até para começar a próxima inspiração, numa milésima fração de segundos, o pulmão não está nem inspirando nem expirando. Numa milésima fração de segundo, ele está em repouso. O que está acontecendo em repouso? Olha só, a pressão alveolar, que é o mesmo que dizer a pressão aqui no pulmão, ela tá, por exemplo, tá? É um exemplo, 0 centímetros de água, né? Centímetros de água é uma outra graduação, né? Tem milímetros de mercúrio, que é o que o Silverthorne coloca, e tem centímetros de água, tá? Isso aqui é só uma outra medida, não faz tanta diferença. Mas vamos lá para esse exemplo. Em repouso, a pressão alveolar é 0 centímetros de água. E a pressão atmosférica aqui de fora do pulmão também é 0. Percebam que eu não tenho uma diferença de gradiente. A quantidade de ar que tem fora do pulmão é a mesma que tem dentro. Então não tem movimento de ar, não há fluxo. Compreendem? Não existe fluxo. Por isso que, na inspiração, os músculos se contraem. Quando eles se contraem, eles esticam o pulmão desse lado, esticam o pulmão desse outro, o diafragma aqui embaixo puxa ele para baixo para expandir o volume pulmonar. E quando o volume expande, olha o que acontece com a pressão, ela diminui, porque o volume aumentou. Então aqui agora eu tenho uma pressão menor, menos 1 centímetro de água, por exemplo. Percebam que a de fora tá igual, mas só o fato dessa daqui tá menor, eu crio um gradiente que faz o ar fluir. Olha só, o ar flui para dentro. A pressão atmosférica fica maior do que a pressão alveolar. Beleza? Enquanto que na expiração é o contrário. Os músculos da respiração relaxam, a caixa torácica retrai, o volume diminui, a pressão aumenta e fica maior que a de fora. Olha só, agora ela ficou mais 1 centímetro de água, o que é maior do que a de fora. Logo, o fluxo de ar tende a fazer o movimento oposto, que é sair. Isso é muito bonito, minha gente. Isso é muito bonito, mas não é o suficiente. Ainda tem uma outra coisa que a gente precisa entender que faz parte dos objetivos, que é isso daqui, ó, pressão intrapleural. Vamos voltar lá para a anatomia rapidinho que a gente vai entender como isso acontece. Vocês estão vendo essa imagem aqui? É como se a gente tivesse pegado um cadáver de uma pessoa, cortado ele no meio e estivesse olhando ele assim por cima, tipo assim, né? Então que vocês estão vendo o pulmão de cima, o coração de cima, o esôfago e tal. Dane-se. Vejam só. Aqui tem os 2 pulmões. Entre os pulmões e as costelas, vejam que tem esse negócio aqui colorido num verde, meio verde escuro. Vocês estão vendo isso aqui? Isso daqui é um espaço oco, beleza? É um espaço, é literalmente, não é preenchido, isso aqui é um espaço chamado de cavidade pleural, tá? E o que é que vai acontecer? Essa cavidade pleural, ela é preenchida por um líquido, literalmente líquido, tá? Tem um líquido aqui em volta dos pulmões, que é o líquido pleural, beleza? Então, olha só, vou até me aproximar um pouco mais. Aqui vocês estão vendo o pulmão, certo? Bem coladinho ao pulmão, tipo assim, vocês já viram fígado quando vocês vão comprar na feira, que o cara tira aquela pelezinha em volta do fígado? É uma pelezinha que tá bem grudadinha no fígado, quase não dá pra perceber, só se você meter a faca ali e vir puxando ela. Não tem essa pelezinha do fígado? Então, aqui nos pulmões tem uma pelezinha, ó, bem fininha, que tá bem aderida ao pulmão. Essa é a pleura, né? Olha só, essa pelezinha, ela reveste o pulmão, essa parte mais branquinha aqui, ó, estão vendo? E ela reveste o pulmão inteiro, tanto esse quanto esse, tá? Essa é a pleura, essa membraninha. E ela é chamada de pleura visceral, porque ela reveste um órgão, uma víscera, né? Então ela é a pleura visceral. Aqui, depois dessa pleura, tem esse espaço, né, pintado de verde escuro, que é onde fica o líquido pleural. E depois desse líquido pleural tem outra pleura, igual a do pulmão. Só que ela tá grudadinha, aderida
as costelas da caixa torácica. Então a gente tem meio que um sanduíche, uma pleura, uma cavidade com líquido e outra pleura, meio que um sanduíche embalando tudo, tá? E isso aqui vai ser muito importante, porque isso aqui também vai ajudar o pulmão a se expandir. Vamos para a próxima imagem do slide. Olha só, lembram que eu falei que o pulmão é um tecido elástico e o que dá essa característica elástica para ele é uma proteína chamada de elastina? Então, vamos lá para o exemplo. O pulmão é como se fosse uma bexiga daquelas de aniversário, tá? Então, vamos lá. Você enche uma bexiga de aniversário e aí você prende o biquinho dela, o gargalo. Ela vai ficar lá cheia na tua mão, certo? O que vai acontecer se você soltar o biquinho do gargalo? Ela vai murchar, tá? E aí você pega ela toda murchinha assim na sua mão. Aquele ali, a bexiga toda murchinha, é o estado natural dela. Ela é assim. Ela só vai ficar toda grandona, esticada, se você jogar ar lá dentro. Mas aquele é o estado natural da bexiga. Ela vazia, murchinha. A mesma coisa é o pulmão. O pulmão, por ter esse tecido elástico, ele tende a ficar naturalmente murcho, que nem essa imagem aqui, ó. O tamanho do pulmão seria esse. Ele tende a ficar todo murchinho, que nem uma bexiga vazia, tá? Porém, como a gente viu nos outros slides, existe um pequeno intervalo de tempo entre uma inspiração e uma expiração, né? Tem um momento de repouso ali. Então, se o estado natural do pulmão é ficar todo murchinho que nem uma bexiga, por que o pulmão não fica? É por causa justamente do líquido pleural que está aqui dentro, entre as duas pleuras. Então, olha só o que essa imagem está mostrando pra gente. Como o pulmão é esse tecido elástico que tende a ficar todo murchinho que nem uma bexiga, ele está fazendo uma força contra a caixa torácica em direção para cá. Essas setinhas. Ele está fazendo uma força em direção a murchar. Então, o tecido elástico do pulmão está exercendo uma força para cá. Enquanto que a caixa torácica, como ela não tem tecido elástico, ela é literalmente osso, ela só fica ali, né? Ela faz uma força oposta, que é para cá. Ela faz uma força oposta. E o que faz o pulmão não conseguir murchar é porque ele está grudado na caixa torácica graças àquele líquido pleural. Aquele líquido pleural faz ele ficar grudado na caixa torácica. É como, por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma mesa de vidro, né? E aí eu coloco um outro pedaço de vidro em cima dela. Se eu tentar deslizar esse pedaço de vidro em cima dessa mesa de vidro, provavelmente eu vou sentir um pouco de dificuldade, tá? Porém, olha só a situação. Imagine essa mesma mesa de vidro, aí eu jogo um pouco de água aqui em cima. E depois eu boto o mesmo pedaço de vidro, eu faço um sanduíche. Se eu for tentar deslizar esse pedaço de vidro em cima da mesa de vidro com essa água no meio, vai ficar muito mais fácil de deslizar, porque a água está ali entre os dois vidros, facilitando esse deslizamento. Do contrário, se eu tentar levantar esse pedaço de vidro, eu vou sentir uma dificuldade, porque a água vai estar sugando ele. Eu não sei se vocês estão entendendo. Sabe quando a gente tá na praia, você tá andando de Havaiana, e aí você tá lá na beira da praia, a onda vem, molha seus pés, quando você vai tirar o pé, o seu pé vai e a Havaiana fica, que a Havaiana ficou grudada lá por causa da água? É tipo isso. O líquido pleural faz isso também. Ele exerce uma coesão entre duas superfícies. E é essa força de coesão que faz o pulmão não murchar e ficar nesse estado natural. E essa outra imagem aqui, ela mostra o que acontece, por exemplo, numa tentativa de assassinato, tá ligado? Alguém vem, esfaqueia o cara e a faca atravessa a costela dele. Quando isso acontece, as duas pleuras rompem, o líquido se rompe e a pressão que tinha aqui dentro, ela desaparece. E aí o ar que estava lá fora entra nesse novo buraco que foi criado pela facada e o pulmão para de se aderir à pleura porque ela foi rompida e ele murcha, entenderam?